Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café e eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Obrigado, Ari, obrigado pela honra, pelo privilégio de estar aqui. Pastor, obrigado, é uma alegria muito grande. Eu queria começar uma breve reflexão com vocês. A gente vai falar essa manhã bastante sobre missão integral, sobre transformação, vamos falar sobre reino de Deus. Mas eu queria fazer uma reflexão muito simples sobre o papel da igreja local nisso. Como que uma igreja local pode ser relevante na sua comunidade? Quando eu falo para lideranças, principalmente para pastores, eu gosto de perguntar: se a sua igreja, num estalar de dedos, desaparecesse da comunidade onde está inserida, o que a comunidade ia achar disso? E a gente percebe que, infelizmente, uma grande parte das nossas igrejas são completamente irrelevantes no seu contexto. Quer dizer, elas existem para servir os seus membros, ou servir a si mesmas. Quando, historicamente, essa não é a vocação da igreja. Onde a igreja chegava, havia transformação. Onde a igreja chegava, as relações de gênero mudavam, a renda aumentava, havia uma tendência à democratização nas relações políticas, o nível de escolaridade aumentava. A gente via que a igreja sempre traz consigo a marca da transformação, da mudança social, justamente porque o reino de Deus é abrangente. Então, por que como igreja temos sido tão irrelevantes, ou talvez menos relevantes do que poderíamos ser? Então, à luz do ensino da missão integral que a gente vai ter nessa manhã, do reino de Deus, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. E vamos pegar como exemplo o próprio Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aqueles que quiserem abrir lá, Lucas 24, versículos 17 a 19. Veja que interessante, porque aqui os discípulos já estão no caminho, os discípulos estão no caminho de Emaús. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então os discípulos já tinham uma visão abrangente do ministério de Jesus, de quem é Jesus, o que ele veio fazer, No versículo 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram:
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Amém, até aí. Como eu disse, Jesus aqui já tinha morrido e ressuscitado. E quando ele mesmo aparece, sem ser reconhecido pelos seus discípulos, e pergunta, né, por que eles estavam tristes, como que o discípulo de Jesus resumiu, deu um resumão ali, de quem Jesus era? Ele chamou de varão profeta. Diga, varão profeta. Poderoso em obras e em palavras. Diga. Diante de Deus e de todo o povo. Diga. Como que deveria a igreja de Jesus ser reconhecida? Se Jesus foi reconhecido pelo discípulo assim, não, ele era um varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. A igreja também deveria ser conhecida e reconhecida como profética, eu vou falar sobre isso, poderosa em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Assim deveria ser reconhecida a igreja de Cristo, porque Cristo foi reconhecido assim. Uma igreja relevante é reconhecida como tal pela comunidade onde ela está inserida, e não só pela sua própria membresia. Uma igreja relevante serve a sua comunidade, e a comunidade diz: nós os queremos aqui. Como Jesus foi reconhecido por todo o povo. Uma igreja relevante é uma igreja profética, assim como Jesus foi reconhecido pelo seu discípulo como profeta. Vocês não acham interessante que Jesus tenha sido reconhecido como profeta? Porque na verdade ele era, se a gente pega lá os dons ministeriais lá em Efésios, né? Pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta. Ele era tudo isso. Ele é o único que era tudo isso. Mas quando o discípulo resumiu o ministério, reconheceu quem Jesus era, ele disse: Jesus, varão profeta. O que é o profético? Esse negócio de profético dá ibope, né? O pessoal gosta, né? Profeta, profetiza, profético, né? Essas coisas, a turma gosta. Mas o que é o profeta? Profeta, a gente poderia dar muitas respostas a isso, mas eu gosto de pensar o profeta como aquele que anuncia o desígnio de Deus, anuncia e faz cumprir. O profeta, ele denuncia o que vai contra a santidade de Deus, o que fere a santidade de Deus. O profeta está profundamente ciente do seu contexto, da sua realidade. Se você for ver a vida dos profetas na Bíblia, os profetas maiores, os profetas menores, eles conheciam muito bem a sua realidade. Eles não têm aquela coisa que a gente às vezes pensa, aquela coisa meio mística, né? O profeta. Não, o profeta hoje ia estar lá, Bíblia na mão, internet na outra mão, computador, jornal, porque eles discerniam o seu contexto profundamente, denunciavam aquilo que feria a santidade de Deus no seu contexto. O profeta anuncia e faz cumprir a vontade de Deus, o desígnio de Deus. Mas Jesus foi reconhecido como profeta de obras e de palavras. Poderoso em obras e palavras. Geralmente nós anunciamos o profético a palavra. Profetiza, irmão, né? A gente gosta disso, né? Eu digo que a igreja ela é bem poderosinha em palavras. A gente adora o microfone, né? A gente adora um púlpito. Alguns dos melhores oradores da história vieram das igrejas, né? Mas Jesus era profeta poderoso de palavras e de obras. Ou seja, o profético não é só anunciar ou proclamar uma verdade. Existe também uma obra que é profética, uma ação que é profética, uma ação que é transformadora, e que anuncia, que antecipa, que sinaliza o reino de Deus. E Jesus fez isso. Ele foi profeta, poderoso em obras e em palavras.
Para dar um pouquinho mais de, talvez, base para isso que eu estou querendo passar para vocês, tem um profeta na Bíblia que ele é reconhecido explicitamente como profeta, inclusive por Jesus, mas ele não fala nada. Como que pode alguém não falar nada e mesmo assim ser reconhecido como profeta? Ele faz uma coisa. Quem é o profeta na Bíblia que não fala nada e Jesus o reconhece como profeta? Quem fala? Alguém sabe? Quem é o profeta que não diz nada na Bíblia e Jesus o chama de profeta? Alguém sabe? Ninguém quer nem chutar? Isso aí quase nunca ninguém acerta. Eu vou ler para vocês um texto de Lucas, onde Jesus está dando uma bronca nos fariseus, tá? Em Lucas 11:50, ele diz: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Para Jesus, Abel é tão profeta quanto Zacarias. Abel não tem um livro profético na Bíblia como Zacarias, mas para Jesus Abel é profeta. Por que Abel é profeta? O que Abel fala? O que Abel fala na Bíblia? Não fala nada. Mas Abel faz uma coisa, ele age. O que Abel fez? Ele deu o melhor sacrifício, né? Sacrificou a Deus, o sacrifício do cordeiro. Abel antecipou uma realidade futura do reino de Deus, o sacrifício do cordeiro. O agir de Abel foi uma antecipação, uma mostra de como o reino de Deus é. Abel é profeta, Jesus é profeta, de palavras e de obras. Como que a igreja é? O que a igreja tem feito? Compaixão é um conceito central nas escrituras. Splagkinosomai no grego vem de splagkinon, que significa literalmente algo que vem das entranhas. A palavra splagkinon é intestinos, né? As entranhas de Deus. Das entranhas de Deus nasce o conceito de compaixão. Mas o conceito bíblico de compaixão sempre leva a uma ação concreta. Compaixão não é o que nós entendemos no senso comum como caridade cristã. Aquela coisa de que, se eu sentir alguma coisa, né? Se eu chorar, se eu me sensibilizar, eu faço alguma coisa em prol de alguém que precisa. A compaixão bíblica é obrigação ética. E sempre leva a uma ação concreta. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus fez com a gente. Deus elaborou um plano, um projeto. Ele executou esse projeto. Esse projeto entrou na história. Por isso que eu gerencio projetos. Por quê? Porque Deus elaborou um projeto. Esse projeto se inseriu na história. A gente podia ver, tocar, sentir. E esse projeto cumpriu as suas metas. E ainda disse: está consumado. Ainda fez avaliação, né? Fez tudo. Todas as fases de um projeto estão ali, né? Elaborou, implementou, avaliou, está ali, deu o resultado. É um projeto. O projeto de Deus interviu na história de forma concreta. Mudou o nosso cotidiano. A gente tem que parar então de ficar falando de conceitos. Ninguém quer só mais saber de discurso. A igreja precisa ser profeta, poderosa em palavras, como já é, a igreja evangélica é. Mas precisa ser reconhecida como poderosa em palavras e em obras. Vocês concordam comigo, irmãos? Amém? Diante de Deus e de todo o povo. Uma igreja serva. Uma assembleia, melhor tradução para eclésia, né? É assembleia. Nós estamos numa Assembleia de Deus, né? Amém? Assembleia de santos, assembleia de pessoas voltados para fora. A única organização que existe para servir aqueles que não são os seus membros.
E quanto que nós temos feito isso? Historicamente, a igreja tem se apropriado de algumas coisas para servir a si. Eu dou um exemplo. Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical nasce como uma preocupação social para cuidar das crianças de rua na Inglaterra. Se torna um grande movimento social, responsável historicamente pela reconstrução de uma nação. Escola Bíblica Dominical era chamada da Escola dos Esfarrapados, a tradução, né? Era para as crianças pobres terem alimento, terem cuidado, conhecerem a palavra. No decorrer do tempo, se torna um instrumento para servir a igreja, e não mais os de fora. Nós podemos ter escolas bíblicas dominicais para servir a igreja, mas nós não poderíamos ter abandonado a preocupação social e comunitária que ela trazia. O que é uma igreja relevante na comunidade? E aí, eu faço algumas reflexões críticas, sempre lembrando que o profeta de Deus fala com lágrimas nos olhos, não de forma de julgamento, mas na forma para a nossa reflexão e para a nossa avaliação. Por algumas razões históricas, né, e uma leitura específica, equivocada das Escrituras, e uma missiologia reducionista, a igreja tem se restringido a sua missão, e se restringido a ser uma igreja apenas poderosa em palavras, vamos dizer assim. Tá? Não tem cumprido integralmente o chamado, seguido o exemplo de Cristo. E essa prática missiológica estreita é um dos fatores que contribuem para uma igreja cada vez mais irrelevante. O que é uma igreja mais irrelevante? Não há serviço comunitário, a igreja se torna um grupo de pessoas voltadas para si, as manifestações de compromisso público e posicionamento institucionais são apenas no sentido de defender os seus próprios interesses e não envolvem a sociedade como um todo, muito menos a denúncia de injustiças. Os ministérios são desenhados para manter as estruturas da igreja e fazer com que elas funcionem bem, com pouca repercussão comunitária. A expressão vocacional dos membros é consumida internamente em ministérios eclesiásticos. Quase não há espaço para militância social e engajamento transformacional no nível da sociedade. Quando isso acontece, são iniciativas individuais dos membros, pulverizadas, com pouco impacto efetivo e são consideradas atividades mundanas. Não são considerados ministérios. Posicionamentos e ações de cunho social são considerados menos importantes ou secundários, muitas vezes tolerados, e não empoderados pelas lideranças. E quando existem, estão desconectados do sentido da própria missão da igreja. O cerne e o sentido da sua existência. O testemunho social, as obras de serviço comunitário, quando existem, são vistas como um gancho para o que realmente interessa, que é a salvação das almas. O evangelismo. O resultado dessa incompreensão acerca da integralidade da mensagem evangélica gera uma série de consequências. Projetos com resultados fracos, equívocos na condução e avaliação de programas de intervenção. Você faz uma classe de alfabetização de adultos, você não está nem aí para se o pessoal está aprendendo a ler e escrever. Mas se o pessoal se converteu, está jóia. Isso é uma igreja irrelevante, uma igreja não transformadora. Tá? Manipulação da comunidade, muito comum, falta de prioridade estratégica e orçamentária, etc. O que seria, cabe a nós, se nós queremos ser uma igreja ativa, atenta, serva, que o nosso chamado é esse, prática, contextualizada, cabe à igreja discernir o seu contexto em Deus, tá? E propor ações transformadoras nas questões que ferem a vontade, o desígnio e a santidade de Deus para aquele contexto. Uma igreja corajosa, uma igreja encarnada e que busca excelência, cabe para nós, para qualquer igreja e cada liderança que esteja seriamente comprometida com a sinalização do reino de Deus, cabe a nós fazer algumas perguntas. E aí fica para a nossa reflexão. Aí eu vou tocar talvez algumas feridas, né? Mas é bom para a gente refletir. Implicações práticas
para uma igreja que quer ser relevante e que quer sinalizar o reino de Deus. Será que constitui uma boa mordomia dos recursos de Deus manter o templo da igreja fechado quase toda semana e só abri-lo para atividades religiosas da congregação, não o disponibilizando para a comunidade? Se a gente fizer se tiver alguém aí especialista em análise de custo-benefício, vai colocar a igreja como 0, porque ela usa mal os recursos que tem. Tá? Quantos templos nesse país, em comunidades que não têm equipamentos públicos, nem para fazer uma reunião comunitária direito, ficam fechados e só abrem para atividades religiosas da congregação de noite ou no domingo? Segundo, não só o templo, né? Outros recursos de que a igreja dispõe, inclusive recursos humanos. Quanto do orçamento da igreja é usado na implementação ou apoio a projetos de serviço comunitário, especialmente voltados aos mais necessitados? Participamos de algum movimento ou rede de advocacy, ou de promoção de direitos, ou denúncia de injustiças? Será que cabe, no contexto brasileiro do século XXI, a igreja se levantar para denunciar as injustiças? Nós vivemos num contexto repleto de injustiças. Aliás, nós estamos no continente mais injusto do mundo, América Latina. E hoje também é o mais violento do mundo. Como que uma igreja quer ser profética e relevante se ela não se engaja em nenhum movimento de denúncia de injustiças? Como pode? Como pode ter na Bíblia livros proféticos cuja mensagem central é esta, e a igreja não se engaja em nenhum movimento, não discerne minimamente o seu contexto para poder se engajar no movimento? Se pensamos no impacto comunitário efetivo, que tipo de governança precisamos ter? É uma coisa para a gente pensar. Estamos dispostos a valorizar os demais atores sociais da nossa comunidade e andar com eles em respeito e lealdade, sem abrir mão das nossas convicções, numa construção coletiva para a transformação da comunidade? A igreja tem um problema, irmãos. Eu mexo com projetos comunitários. A gente se acha bom demais. E a gente tem dificuldade de se associar com outros atores sociais para a transformação por uma causa qualquer. Ninguém vai conseguir transformar nada, ninguém consegue ser relevante sozinho. A igreja precisa de parcerias, precisa aprender a fazer essas parcerias, sem abrir mão das suas convicções, em respeito à diversidade, unindo-se por causas comuns. Se a igreja quiser ser relevante, por exemplo, na questão da violência, né, que é um problema que violência social, violência urbana, ou será que aqui em Pindamonhangaba não tem esse problema? Tem? Tem, né? A igreja não vai conseguir sozinha. Ela precisa se associar a outros movimentos, outras redes. Outra pergunta. Os ministérios eclesiásticos, ou seja, internos à igreja, e a participação nas atividades religiosas, entre aspas, tomam todo o esforço e tempo dos membros, não deixando nada para o engajamento social? Como que seremos relevantes se não há nenhum tempo, nenhum investimento e nenhuma valorização no engajamento sociopolítico da membresia da igreja? Se todo ministério relevante é eclesiástico, interno à igreja apenas. Não que isso não seja muito importante, é claro que é o serviço dos santos, né? Mas como seremos uma igreja relevante sem abrirmos a nossa visão para isso? As atividades de militância sociopolítica são consideradas mundanas? Se fosse assim, os profetas da Bíblia são mundanos. Porque basicamente a atividade deles era essa. Basicamente era essa. Apenas os ministérios internos são reconhecidos como tal e recebem apoio. A única forma legítima de servir a Deus é vista, né, como sendo no serviço eclesiástico, cabendo a intervenção comunitária e a satisfação das necessidades físicas das pessoas um papel apenas secundário. Eu acho que uma coisa que eu sempre me perguntava, né,
quando eu decidi que eu ia ser missionário mesmo, queria servir a Deus, era como é que a gente é a terceira maior comunidade evangélica do mundo, no Brasil, em números absolutos, e a pobreza, isso em 1990, por aí, estava começando na minha caminhada missionária, 20 anos atrás, e a pobreza aumenta, a miséria aumenta, a corrupção aumenta, né? O que é isso que essa luz toda não está iluminando, que esse sal todo não está salgando? E aí eu hoje vejo que a igreja ocidental cometeu um grande pecado. A gente carrega uma fé, nós levamos conosco uma fé, a fé cristã, que é um sistema total de vida e pensamento, né? Ela tem aplicabilidade em todas as dimensões, em todas as esferas da vida. E nós reduzimos esta fé a uma das dimensões da vida. A esfera, vamos chamar entre aspas, espiritual. É como se Deus operasse ali e tivesse um interesse especial por aquela esfera da vida criada. E as demais dimensões da vida social, as demais dimensões da criação, a arte, a ciência, a política, o direito, o Estado, como se essas outras dimensões Deus não fosse muito interessado não, ou como se fossem áreas neutras. E aí nós vivemos em dois mundos. Coitado dos jovens da igreja quando chegam na universidade, porque eles não conseguem interconectar esses dois mundos. Parece que o mundo da universidade, ou aquilo que a gente chamou de secular, que não existe, na verdade, para o cristão, não existe isso. Não existe essa dicotomia, não existe essa dualidade, isso é grego. Isso é cosmovisão grega, é mentalidade grega. A mentalidade bíblica, ela é integral, ela é holística, ela é plena. Aquele mundo da universidade não tem nenhuma interconexão com o mundo religioso, né? Com o mundo da igreja. Porque nós entregamos a esfera da universidade, a esfera da educação, assim como a esfera da arte, assim como a esfera da política do Estado, assim como a esfera da ciência, enfim. Nós entregamos, nós abandonamos, como se a igreja não tivesse nada a ver com isso, se Deus não tivesse nada a ver com isso, a não ser nas questões de conduta moral, nas questões de defesa dos interesses da igreja. Por exemplo, o Estado é só para defender os interesses da igreja, para isso que um pastor se candidata a deputado federal, e não para fazer justiça. O artista se converte, só pode fazer arte sacra, e não expressar a beleza de Deus e da criação. Estão entendendo? E algumas das melhores universidades do mundo, por exemplo, que nasceram de avivamentos, hoje estão completamente secularizadas. Porque a igreja restringiu a verdade. O pecado do incrédulo é resistir à verdade. O pecado da igreja ocidental é restringir a verdade. Como seremos uma igreja relevante assim? Como seremos uma igreja transformadora? E eu creio, pensando em igreja local, eu creio uma igreja local transformadora é uma igreja que nossa sociedade hoje é uma sociedade muito complexa, né? Muito complexa. Mas ela entende as diferentes esferas, as diferentes dimensões da vida social e empodera, capacita os seus membros a serem agentes de transformação nas diferentes dimensões da vida social. Seja na educação, os educadores, seja na arte, seja na ciência, seja na política, no Estado, na família, enfim. É uma igreja que capacita na esfera da economia, né? Da geração de oportunidades econômicas. É uma igreja que entende isso e que capacita os seus membros com apoio de ministérios. Eu não tenho muito tempo para aprofundar esse conceito agora, mas com apoio de ministérios de excelência, ministérios sodalícios, né? Estruturas criadas por Deus nas diferentes dimensões da vida social
chamadas especificamente para esse fim. Eu trabalho numa organização que mexe com as questões da pobreza, da miséria, né? Tem organizações já no Brasil que só pensam em educação. O que seria uma educação à luz da revelação de Deus? Que forma educadores cristãos. Tem uma associação de 300 escolas cristãs no Brasil hoje. Já tem no Brasil uma organização de cientistas cristãos que fazem um diálogo entre fé e ciência. Tem muitos ministérios voltados para a questão da arte, que pensam a arte numa perspectiva bíblica. Uma igreja transformadora é uma igreja que caminha lado a lado com esses ministérios de referência, nas diferentes expressões da vida criada, da vida social, capacitando os seus membros para serem agentes de transformação nas diferentes dimensões da vida. Se Deus é o Criador de todas as coisas, vocês creem nisso? Amém? Se Deus é o Criador de todas as coisas, não pode haver uma dimensão da vida sobre a qual Deus não queira governar, e sobre a qual a verdade de Deus não tenha algo a dizer. Existe uma frase conhecida de Abraham Kuyper, né, reformador holandês, o Ari citou. Ele disse: não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Vou repetir essa frase. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Não há. Não há uma área neutra, irmãos. Uma área onde existe o dogma da autonomia da razão humana. Não. Em todas as dimensões da vida, Deus quer governar. E a igreja é chamada, como corpo de Cristo, a ser poderosa em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, para que isso aconteça. Algumas reflexões finais e conclusões. A igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem e da mulher, né? Do gênero humano. A igreja é um único organismo. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. O chamado ao serviço comunitário, ao exercício intencional da influência sobre as diferentes esferas da vida social, está no âmago da mensagem cristã. Não tem como. A fé cristã é assim. É uma fé intrinsecamente missionária e transformadora. Como eclésia, ou seja, uma assembleia de santos voltados para fora, precisamos recuperar a nossa vocação histórica de agentes de transformação e esperança. Nosso destino é sermos relevantes. Nesse caso, uma relevância interna não é suficiente. Espelhando-nos em Jesus, devemos procurar o testemunho externo ao grupo, legitimador da nossa mensagem profética de redenção, partindo de uma forte vida devocional, que emerge dos templos, dos quartos secretos da nossa casa, com as portas fechadas. O testemunho social da igreja deve invadir feiras e praças da cidade, o ambiente de trabalho, a escola, a empresa, a universidade, porque a fé cristã não cabe em 4 paredes. A fé cristã é grande demais para caber em 4 paredes. Nesse agir transformador, a igreja vai revelando a peculiaridade de sua intervenção, que vai muito além de modismos, estatísticas, do que é politicamente correto. Porque o que é politicamente correto vai mudando, né? É a manifestação contextualizada da verdade, refletindo quem Deus é, no serviço, na proclamação, na compaixão, na coragem, no amor. Uma igreja profética, ela anuncia, mas ela também age profeticamente. O exemplo mais simples que eu posso dar: se tem alguém passando fome, uma criança passando fome, no reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, há provisão para todos. Amém?
No reino de Deus há provisão para todos. Se tem uma criança passando fome, não basta eu proclamar essa verdade. Eu entregar um alimento para essa criança, saciando a sua fome. O meu agir antecipa, sinaliza uma realidade do reino de Deus. Portanto, é um agir profético. Profetizar não é isso? Profetizar não é anunciar e sinalizar o desígnio de Deus? A minha ação, portanto, é uma ação profética, sinalizadora da vontade do Pai e que manifesta o reino de Deus. Essa é uma igreja relevante. Aqui eu estou dando um exemplo simples da cesta básica ou da sopa, mas tem muitas outras coisas para a gente pensar que o nosso contexto requer de ações concretas e transformadoras da igreja. Da mesma forma, nenhum outro movimento pode ter a capilaridade da igreja. Estamos em quase todas as comunidades do país. Esse potencial de alavancagem para a transformação social não pode ser desperdiçado. É na comunidade que a fé acontece e assume os seus contornos. É na comunidade que se acendem as candeias. Você não esconde, você acende, é na comunidade. A igreja precisa ter uma expressão de vida social e comunitária. E isso é o que ansiamos, cada igreja, cada cristão, como um agente de transformação da sua própria comunidade. Amém? Vamos, para encerrar aqui, antes de eu dar o meu testemunho do G20, mais uma vez, ler o texto de Lucas 24, 17 a 19, aliás, Lucas 24, 19, para a gente ficar sempre como inspiração, o exemplo de Jesus Cristo para a igreja. Que vocês repitam após mim, por favor. Jesus, varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Amém. Irmãos, o Ari pediu para eu contar para vocês, e eu fico muito feliz com isso, porque eu quero trazer esse testemunho para a glória de Deus, e até mesmo para a gente entender melhor o nosso papel como igreja, e o nosso papel como nação, tá? Tenho certeza que todos devem ter visto na mídia, semana retrasada, o encontro do G20 na França, em Cannes. Para quem não sabe, né, falar um pouquinho sobre o G20. Tem o G8, que é o grupo das 8 nações mais ricas do mundo. Nasceu depois do G20, que a ideia era congregar os 20 países. Inclui também a União Europeia, né? Mais ricos do mundo. Esses líderes se reúnem anualmente. Vocês sabem por quanto da riqueza mundial eles são responsáveis? 90%. 90% de toda a riqueza do mundo está nas mãos, né? Mais ou menos assim, né? Daquelas 20 pessoas, daqueles 20 chefes de Estado. E 2/3 da população mundial são governados por eles. E eles costumam fazer essas reuniões para tratar dos temas relevantes do mundo. E costumam sair com acordos e decisões, né? Essa reunião, foi muito interessante, essa reunião era em Cannes, e a Visão Mundial fez uma manifestação pública alguns dias antes. Eu não fui para Paris, ela fez em Paris, debaixo da Torre Eiffel. Era uma coisa mais ou menos assim, você chegava lá e você girava uma roleta, né? E aquela roleta determinava o seu destino, como se, para mostrar que as decisões que eles tomam afetam o seu destino. Eu vou explicar mais sobre isso depois. Então você girava uma roleta lá e caía assim: você nasceu na Somália, você só vai viver até os 3 anos de idade. Pronto. Você poderia girar e caía: você é um jovem num país pobre, você desde cedo vai ter que trabalhar para ajudar a sua família, senão você não sobrevive. Por causa disso você não vai ter oportunidades de estudo,
e você vai ficar pobre o resto da vida. Era muito interessante esse exercício e ver a reação das pessoas. E a imprensa francesa esteve lá. Depois a delegação foi toda para Cannes, né? E para mim foi a primeira experiência nesse nível, porque a Visão Mundial, a organização que eu trabalho, como ela está em 17 desses 20 países, tinha um grande centro de imprensa para repórteres, né? Para a imprensa do mundo inteiro. E eles concedem que as ONGs participem também. Tinha 96 ONGs internacionais. E o tempo todo, o nosso trabalho, o trabalho da sociedade civil mundial era saber o que os caras estavam falando. Lembra que eu falei que o profeta ele é contextualizado? Ele entende, ele sabe, ele estuda o seu momento, o seu contexto, discerne isso à luz daquilo que Deus quer. Então a gente via que os caras estavam falando, eu já tinha documentos. Se fulano falar isso, o nosso posicionamento é esse. Se fulano falar aquilo, o nosso posicionamento de justiça é esse, né? E a gente monitorando, né? E tinha as coletivas de imprensa. Eu tinha dito, tinha uma delegação da Visão Mundial, com pessoas de Estados Unidos, de Canadá, de França, de Alemanha, e eles haviam pedido que o Brasil fosse. Porque o Brasil é um país emergente, e seria a voz do sul global no G20, já que o G8 é só dos países do norte, né? Tinha que ter a voz do sul. Eu falei, olha, eu vou, mas eu vou com um aprendizado, porque, infelizmente, a igreja brasileira, as ONGs brasileiras, cristãs e não cristãs, não têm uma experiência assim, profunda, nesse nível, de tocar o dedo da ferida das autoridades, de influenciar politicamente, de incidir politicamente, de fazer eles mudarem decisões políticas. A gente ainda não tem isso. A gente já poderia ter, né? A gente está começando. E aí eu disse, vou com uma experiência de aprendizado. Eles disseram, tudo bem. Aí chegamos lá, tinha as conferências de imprensa, né? Os chefes de Estado falavam. E aí a imprensa ia, né? Eu estive lá participando da conferência de imprensa que a Dilma deu. Estava a imprensa brasileira, e aí vou fazer uma crítica à imprensa brasileira, tá? Eu já vou falar sobre isso. Tinha a Globo, estava o Marcos Uchoa, estava o SBT, estava o Correio Brasiliense, Folha de São Paulo. E o tempo todo eu ia até eles, né? A gente ficava junto, trabalhando, num grande centro assim, eu falava, vocês não vão querer falar o que a sociedade civil está dizendo? Vocês não vão querer publicar o que as ONGs aqui representadas, a sociedade civil organizada, está achando desse encontro, está dizendo sobre esse encontro? E a imprensa do mundo inteiro fez isso, a brasileira não. Não saiu uma linha sobre a crítica da sociedade civil ao encontro. Isso mostra alguma coisa. Eu dei entrevista para a TV da Croácia. Eu dei entrevista para a TV do Vietnã. E a brasileira não quis gravar nada, né? Isso mostra alguma coisa para a gente. E aí haveria uma conferência da sociedade civil para a imprensa. E só 5 ONGs falariam. E a Visão Mundial foi escolhida. O pessoal se reuniu e disse, a gente quer que seja o Brasil o porta-voz. Aí eu já comecei a ficar nervoso, né? Até então eu estava tranquilo, mais ou menos tranquilo, né? Tem que ser o Brasil, porque o Brasil é a voz do sul global, como país emergente, né? Não adianta a gente querer falar, é o Brasil que tem que falar. E aí, a gente vive num momento mesmo assim, como nação, né? A gente tem que saber disso, a igreja tem que saber disso. E aí eu pensei que eles iam me dar aqui eu compartilho algumas coisas muito pessoais minhas, né? Eu pensei que eles iam me dar um texto, né? Tinha o jornalista da Visão Mundial, tinha o pessoal que está acostumado com isso. Vocês vão me dar um texto, eu vou ler 1 hora antes da conferência e falar, olha, Maurício, é o seguinte, a sua fala tem que ser espontânea. Porque essas coisas lidas, o jornalista não se interessa não, você tem que falar do coração. Vai ter 40 TVs, canais de televisão, no mundo todo.
Aí eu fiquei nervoso mesmo, aí eu orei bastante. Mas foi muito bom, por quê? Aí eu só tomei algumas notas, porque eu lembrei das crianças lá do CAD, na Fazenda Rio Grande, periferia de Curitiba. Eu lembrei das crianças, dos jovens dos projetos sociais lá de Recife, onde eu moro. E eu falei, eu pensei neles. Eu pensei, eu vou ser uma voz para os que não têm voz. Deus foi muito bom comigo, porque umas 3 semanas antes, eu tinha estudado o livro de Amós. Pediram para mim, Maurício, dá um devocional sobre promoção de justiça e voz profética. Aí eu estudei Amós. E Amós era um homem muito, muito simples, né? Ele era boiadeiro, colhedor de sicômoros. E Amós teve uma mensagem muito relevante, contextualizada para a liderança política do seu tempo, liderança elite econômica e religiosa. A mensagem de Amós era uma mensagem basicamente de justiça social, um contexto onde o pobre era explorado, era vendido até por um par de sandálias, né? Diz a Bíblia. E justamente a minha reflexão tinha sido de que tudo que Amós falava tinha aplicabilidade total para hoje. Claro, talvez de uma maneira mais refinada, hoje a sociedade é mais complexa, mas em termos de princípios fundamentais da mensagem de Amós, princípios fundantes, o conceito, a cosmovisão, a visão de mundo que está por trás, totalmente aplicável hoje. E foi muito bom eu ter estudado Amós. Eu falei, eu vou ser Amós hoje. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses 20 líderes, eles discutiram basicamente a salvação do euro, né? A questão da Grécia. A agenda do desenvolvimento e tal ficou para 2º, 3º, 4º, 5º plano, como sempre. E eles se comprometeram a investir em programas de segurança alimentar e programas de ajuda humanitária, de saúde materno-infantil, 11,8 bilhões de dólares por ano, somando as economias. O que nós achamos que é até pouco, né? Eles não cumpriram a promessa, isso não está acontecendo. Se apenas os líderes do G20 cumprissem com aquilo que havia sido determinado e acordado, eu vou dizer uma coisa para vocês, 1 milhão de crianças deixariam de morrer por ano. 1 milhão de crianças deixariam de morrer por ano. E aí, eu subi lá naquele palco lá, como brasileiro, e mais ou menos eu falei assim, olha, eu venho do Brasil, eu moro em Recife. Eu quero dizer que eu vejo a pobreza e a miséria todos os dias, até na quadra da minha casa, e é verdade mesmo. Na quadra de onde eu moro, tem criança pedindo coisa e tem um senhor que mora ali, que é de rua. Eu vejo isso todo dia. E eu acho que é uma vergonha para os líderes do G20 que 950 milhões de pessoas no mundo vão dormir com fome hoje à noite. É uma vergonha que 200 milhões de crianças estejam subnutridas hoje. É uma vergonha que o chifre da África esteja enfrentando a pior seca, a pior fome dos últimos 60 anos, por causa da seca, e com um pouco de recursos que esses países têm, esse problema poderia ser resolvido. Eu disse, as nossas crianças dos nossos países não gostam de tragédias gregas, elas não vão no teatro. Elas já têm as suas próprias tragédias. Eu fiz um trocadilho com a crise grega, né? E aí eu falei algumas questões sobre a necessidade das decisões deles serem decisões que colocam as pessoas
no centro, e algumas questões na área de segurança alimentar, que é a bandeira que a Visão Mundial está defendendo no mundo hoje, as ações concretas, né, que o G20 poderia tomar, ações para diminuir a volatilidade dos preços agrícolas, ações de proteção ao pequeno agricultor, que são os que alimentam o mundo hoje, né, são os pequenos agricultores, tanto as suas famílias, quanto as cidades mesmo, a maioria vem dos pequenos agricultores, e falei algumas coisas nesse sentido para eles. E eu terminei de falar, os jornalistas ali aplaudiram a fala. Falam isso para a glória de Deus. Foi a única fala aplaudida pelos jornalistas. Isso saiu depois, a fala saiu na imprensa francesa, alemã, australiana, não saiu no Brasil. Né? E eu quero glorificar a Deus primeiro ao mesmo tempo muito indignado que a gente fica, ao mesmo tempo fiquei muito contente pelo privilégio que Ele deu de ter sido talvez ali um Amósinho, né? no século 21, para aqueles líderes, de ter podido deixar uma mensagem relevante, de ter podido falar em nome daqueles que não têm voz, e daqueles que têm as suas vidas afetadas por decisões que outras pessoas que têm muito poder tomam. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. E glorifico a Deus também porque algumas semanas antes de eu ir para a Visão Mundial, que é uma grande ONG internacional, né? Eu nem sabia que eu ia para a Visão Mundial. Uma pessoa, um homem de Deus que não sabe de nada, não sabia de nada, disse para mim assim, eu estava lá naquelas ruazinhas empoeiradas da Fazenda Rio Grande, né? Que o Felipe conhece muito bem, né? Já esteve lá, ficou um tempo com a gente. E veio uma palavra profética para mim, ó, Maurício, Deus falando, nunca se esqueça de onde eu te tirei. Lembra desses aqui. Aonde eu te levar, lembra sempre deles. E nunca esqueça de onde eu te tirei. Eu lembrei que Amós ministrou nas cidades mais sofisticadas do seu tempo. Samaria, Gilgal. Ele era um homem simples, mas que ministrou em cidades sofisticadas do seu tempo. E eu lembrava que eu estava em Cannes. E outra coisa que eu falei, mas que eu vim da Fazenda Rio Grande, no Paraná. E cada poste de Cannes estava escrito, uma nova história se escreve em Cannes, G20. E eu disse também lá para os jornalistas, né? História de quem e para quem. E o lema do G20 era, um novo mundo de novas ideias. Eu falei, infelizmente, Cannes será conhecido como um velho mundo de velhas ideias. E nós esperamos, né, que o México, que próximo na reunião vai ser no México, o México sim possa construir um novo mundo com novas ideias, onde as pessoas estão no centro. É isso que Deus quer. Quero glorificar a Deus com essa oportunidade que Ele me deu e com isso testemunhar da sua fidelidade e ao mesmo tempo conclamar a igreja até essa visão profética transformadora, a ser relevante, tanto na sua comunidade, onde está inserido, quanto nesse nível mais macro, né? Através de coalizões, de movimentos que ela venha participar. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.